Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar continuidade ao nosso curso de auxiliar de cozinha, né? Vamos para a aula 2. Bom, na aula anterior eu terminei falando do pré-preparo, não é isso? Aí falei dessalgue, higienização, descongelamento e aí a gente vai ver esses pontos na aula de hoje. Bom, descongelamento. Os produtos devem ser descongelados antes de receberem tratamento, né, térmico. Os produtos devem ser descongelados antes de receber tratamento térmico. Somente em casos indicados pelo fabricante, os alimentos congelados podem ser submetidos diretamente a tratamento térmico, né, estando ainda congelados. Ou seja, você coloca, por exemplo, para cozinhar direto o alimento congelado, só quando isso vem lá indicado pelo fabricante. Nestes casos, devem ser seguidas as orientações presentes nos rótulos, né, dos produtos. O descongelamento deve ser realizado em condições de refrigeração a temperaturas inferiores a 5 graus centígrados. Ao contrário do que a gente muitas vezes faz em casa, né? Tira a peça de carne, coloca em cima da pia, ou em cima do balcão para poder ela descongelar. Não funciona assim, não deve ser feito assim. Você deve retirar do congelador, colocar na parte de baixo, né, do refrigerador e deixar descongelar ali a 5 graus centígrados, certo? Demora um pouco mais, mas é o correto a fazer. Não dá um choque térmico, não. O descongelamento em forno de micro-ondas somente pode ser realizado quando o alimento é submetido a cozimento imediatamente após o descongelamento, né? Colocou no micro-ondas, descongelou e imediatamente você vai colocar ele para cozinhar, certo? Somente em caso de urgência, não havendo outra forma possível, o descongelamento pode ser feito diretamente no fogo ou forno, né? Então você jogar diretamente para cozinhar, para fazer o descongelamento, somente em último caso. Os alimentos descongelados, em geral, devem ser mantidos sob refrigeração a 4 graus centígrados pelo prazo máximo de 72 horas. Descongelou, no máximo 2 dias, 72 horas, a 4 graus, certo? Na geladeira. Os pescados e crustáceos devem ser mantidos sob refrigeração de 4 graus pelo prazo máximo de 24 horas após o descongelamento. Descongelou o peixe, prazo máximo de 24 horas ele congelado aí a 4 graus, beleza? Sobre a dessalga, para dessalgar, né, bacalhau, o charque, né, o carne de sertão, como chama em algum lugar, o charque ou bacalhau. Em um recipiente, coloque os pedaços de carne ou peixe, né, que seja o bacalhau aí, e cubra com água fria. Deixe em geladeira por no mínimo 12 horas. O ideal é 24 horas, trocando a água de 4 em 4 horas. Isso aí, gente, é batata. Eu pessoalmente faço isso. Coloco o charque lá de molho, né? Que a gente chama de molho. E aí, a cada 4 horas, na geladeira, obviamente, a cada 4 horas vai trocando a água. E aí você consegue retirar o sal ali do charque ou do bacalhau, né? Ou do peixe salgado. Outra opção é lavar a carne em água corrente para tirar o excesso de sal, né? E corte em cubos. Em uma panela, coloque a carne e cubra com água e deixe ferver. Chama-se aferventar, né? Apague o fogo, aguarde 1 minuto, escorra a água e lave a carne em água corrente. Experimente e veja se é necessário repetir o processo novamente. Você dá uma pequena fervura, né? E escorre a água, deixa 1 minuto, escorre a água e aí lava em água corrente e você prova para ver se ainda é necessário fazer mais uma etapa. Cuidado para não cozinhar demais, senão você tira todo o sal e aí perde o gosto também, né? A carne vai ficar parecendo uma palha. Vamos lá. A higienização dos hortifrutis, né? Hortifruti é fruta, legumes, verduras. A higienização de hortifruti é uma etapa do pré-preparo essencial para a prevenção da contaminação dos alimentos preparados, visto que essas matérias-primas carregam em si, né, grande quantidade de resíduos, resíduos orgânicos provenientes da fazenda ou dos estabelecimentos comerciais e, consequentemente, grandes cargas microbianas. Somente após a higienização se deve proceder, né, às operações seguintes de corte e porcionamento, certo? Então você vai fazer uma mistura que a gente vai falar aqui com um pouco de água corrente água corrente não, um pouco de água com água sanitária, certo? Lá na frente a gente vai falar um pouco melhor do que isso, melhor sobre isso. Então, o primeiro passo,
Higienize adequadamente as superfícies onde será feito o pré-preparo dos hortifrutis, né? O balcão, a tábua, o local onde vai colocar os ingredientes ali. Segundo passo, retire as partes estragadas ou que não serão utilizadas, né, dos hortifrutis, manualmente ou com auxílio, né, de uma faca. Talo, casca ou que não for usar. Certo? Terceiro passo, lave os hortifrutis com água corrente, né, e potável. Água limpa, que ele quer dizer, e água corrente e limpa. Quarto passo, prepare solução clorada, né, de acordo com as instruções. Então, a cada 1 litro de água, pelo menos 1 colher de água sanitária. Certo? Então, ó, quinto passo, mergulhe os produtos em solução desinfetante por no mínimo 15 minutos. Você coloca, deixa ele de molho lá para poder retirar depois. Depois disso, você vai enxaguar os hortifrutis em água corrente, elimine o excesso de água. E o oitavo passo, acondicione os alimentos sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5 graus, tá? Até o momento de cortar, porcionar, servir, tá? Ou congelar, ou quando aplicável, preparar o alimento para congelar por meio de branqueamento. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre branqueamento. Então, resumindo, né? Lavar, colocar ele, mergulhar ele na solução de água potável com água clorada, né? Ou água sanitária, faz o fracionamento, 1 litro para 1 colher de água sanitária, 15 minutos de molho, retira, lava, aí sim depois você retira o excesso de água, né? Elimina o excesso de água e aí você vai poder acondicionar em refrigerador, certo? Os tipos de cortes em legumes. Bom, os legumes são cortados de forma padronizada para que a cocção ocorra de maneira uniforme e para que a apresentação do prato, né, no prato, seja mais atraente. Gente, cocção, né? Cozinhar, certo? Para que a cocção ou cozimento ocorra de maneira uniforme, certo? Então, cocção, cozinhar. Um dos objetivos de cortar os legumes de forma padronizada é criar condições para que a cocção e a liberação dos sabores e dos nutrientes aconteçam de maneira uniforme, né? De que o alimento cozinhe de forma igual junto com os outros e que a liberação do sabor também, dos nutrientes, também seja liberada dessa forma, de forma uniforme, igual. Portanto, os legumes deverão ser cortados de acordo com o tempo de cocção que lhe será aplicado. Assim, se uma determinada produção exigir que a cocção seja feita mais rapidamente, os vegetais deverão ser cortados em partes menores, certo? Outra razão importante é que a apresentação dos legumes no prato ficará mais bonita e atraente. Então, se o alimento precisa ser cozinhado mais rápido, então ele vai ser cortado em tamanho menor para cozinhar, né, mais rápido. Se não tem tanta pressa, ele vai ser cortado num tamanho um pouco maior, certo? Além disso, caso eles venham a ser utilizados em uma salada, a apresentação do prato será visualmente mais agradável se os cortes forem padronizados. Tá? Isso evitará que a salada fique com o aspecto de ter, né, utilizado sobra de vegetais. Imagine aquela salada cortada tamanho pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. Fica parecendo que você pegou um monte de sobra e colocou lá. E quando você corta, né, todo uniforme, de forma uniforme, fica, mas todo palito, todo cubos ou todo em bolas, né? Então a gente vai ver aqui. Temos o corte em cubos. É um tipo de corte que poderá ser realizado na maioria dos legumes. Para obter partes de legumes em formato de cubos, todas as partes cortadas devem ter as mesmas dimensões, ou seja, todos os lados devem ter a mesma medida, certo? Essas medidas são estabelecidas conforme a preferência do chefe, ou que sejam mais adequadas para a elaboração do prato que se deseja preparar. Pô, professor, e aí eu vou fazer como? Vou botar uma régua, Gente, é a prática, né? Você começa a fazer, então você vai fazendo, claro que não vai ser milimetricamente na régua, todos iguais, mas muito próximos uns dos outros. Você não pode cortar uns quadrados, né? Uns cubos grandes e outros menores, uns gigantes e outros miudinhos, então tem que ter um padrão, certo? Tem o corte em bastão. Para realizar o corte tipo bastão, retiram-se as extremidades, né, e as laterais dos legumes. Né? Para isso, deve-se utilizar uma faca própria de cortar legumes, para obter as partes com as dimensões desejadas. O corte julienne é o corte em bastão mais utilizado. Né? Quando esse corte é utilizado em folhas vegetais, ele passa a ser chamado de chiffonade, quando é em folhas, como na imagem vocês podem ver aí o couve cortado, né? E o julienne, aí as cenouras cortadas em palitos, né? Ou bastão. Tem o corte emboleado.
Nesse tipo de corte, ao invés de utilizar a faca, utiliza-se uma ferramenta simples chamada de boleador, tá? Para obter cortes do tipo boleado. Então fica bolinhas, né? Você coloca e tem um desenho ali, parece aquela colher de pegar sorvete, parece, tá, gente? Parece só. Você pega, ela é afiada e você corta e vai fazendo, vai ela sair no formato da bolinha. Até batata, você pode fazer batata em bolinhas e outros legumes, beleza? O corte emboleado. Vamos lá, agora vamos falar da higienização dos produtos enlatados, tá? A higienização das latas é essencial para prevenir a contaminação dos alimentos, visto que normalmente as latas são embalagens altamente, contaminadas. A higienização das latas deve ser feita do seguinte modo: remova o rótulo, certo? Lavar as latas debaixo da torneira utilizando esponja e sabão. Enxague em água corrente e retire o excesso de água. Não secar com pano, assim a lata estará pronta para ser aberta. Então, porque o próprio pano pode contaminar com fiapos, beleza? Então, tira o rótulo, lava com água e sabão, uma bucha, uma esponja, e sabão, enxágua em água corrente, retira o excesso de água e aí sim a lata vai estar pronta para ser aberta. O preparo de alimentos. Bom, o tratamento térmico ou a cocção, o cozimento, é a etapa essencial para que se assegure a redução ou eliminação da carga microbiana de alguns alimentos. Portanto, o tratamento térmico deve ser adequado em todos os processos de preparo dos alimentos. Para isso, deve-se assegurar que a temperatura medida no centro geométrico dos alimentos seja de no mínimo 70 graus, devendo o alimento permanecer a essa temperatura pelo tempo mínimo de 2 minutos. O alimento deve ser preparado com no máximo 2 horas de antecedência, para poder eliminar aí essa carga microbiana que vem nos alimentos, certo? No mínimo 70 graus, 2 minutos a essa temperatura. Vamos lá, nós temos aqui os tipos de cozimento. Temos o cozimento em líquido, fervura, consiste em submergir o alimento em meio aquoso, água, fundo, ou caldo, fervente, até que esteja apto para consumo. Podem ser adicionados temperos e outros ingredientes para melhorar o sabor. Então, cozimento em líquido. A 100 graus centígrados acontece a fervura propriamente dita, na qual se pode cozinhar vegetais, massas, raízes, e algumas carnes. Então, cozimento em líquido, fervura mais simples, todo mundo conhece, certo? Temperatura de 100 graus. Essa temperatura não é ideal para alimentos mais sensíveis como peixes, frutos do mar, frutas e ovos. A temperatura é muito alta para cozinhar esse tipo de alimento, então tem que ser um pouco mais baixa. Nesse caso, o melhor é usar a fervura branda, pois a rápida movimentação da água pode quebrá-los. Acho que quem entende no mínimo um pouquinho de cozinha sabe que se você cozinhar ele em fogo muito alto, o peixe cozinhar rápido, ele vai terminar o quê? Se esfarelando, se quebrando todo, certo? Então tem que ter um cuidado aí em relação à temperatura para determinados alimentos. Temos o cozimento no vapor. Consiste em submeter o alimento ao vapor da água ou de outros líquidos com ou sem pressão. Ao atingir o alimento frio, o vapor condensa e libera calor. O alimento é cozinhado apenas com vapor. O alimento deve ser disposto numa cesta especial ou superfície vazada e pode ser coberto para acelerar o cozimento. Como vocês podem ver na imagem aí, tem aquelas panelas que você pode colocar o escorredor de macarrão em cima, que é acoplado mesmo, já vem assim com a tampa. Aí você bota a água embaixo, bota o alimento que for cozido ao vapor ali e aí tampa. Este método visa a preservação dos nutrientes, da textura e do sabor dos alimentos e é o que mais preserva os componentes nutricionais. Você fazer uma salada de verduras, por exemplo, cozidas, você fazendo no vapor, você corta chuchu, cenoura, batata, brócolis, couve-flor, aí você coloca para cozinhar no vapor, fica uma delícia, certo? E conserva os nutrientes, o sabor e nutrientes. Grelhar consiste na cocção através de chapa de metal quente, colocada sobre brasas ou diretamente no fogão elétrico ou a gás, podendo também ser sobre grelhas. O objetivo é o de fechar os poros do alimento e reter os sucos, certo?
é descrita como uma das primeiras e mais importantes técnicas culinárias de cozimento, né? Grelhar o alimento. Ele, ó, segura os sucos, vamos dizer assim, dos alimentos. O calor radiante da grelha, isso quando você cozinha em determinado tempo, viu? Você grelha em determinado tempo. Se você deixar lá a vida inteira, ele vai secar e vai virar um pedaço de biscoito. O calor radiante da grelha forma uma camada caramelizada e dá um sabor levemente defumado, né, ao alimento característico desse tipo de cocção. Aí nós agora temos o refogar. Refogado fica uma delícia. Muita comida refogada é um espetáculo. Bom, este método utiliza a gordura e a água interna do alimento como meio, certo? A transmissão do calor é por indução. O alimento deve ser aquecido na gordura em fogo alto, mexendo-se rapidamente a mistura. A panela deve se permanecer destampada para que ocorra a redução do suco liberado, né, por evaporação e para que a cor do alimento se mantenha. Apesar de o alimento ser parcialmente cozido por meio da sua umidade, o método considera somente a utilização de calor seco, né, por ser essencialmente concentrante. Então você pega ali o couve, como está aí na imagem, né? Você coloca o couve e você um pouquinho de um filete aí de óleo de azeite ou manteiga, como queira, e ele vai soltar um suco e você vai refogando, ele cozinha com o próprio suco dele. Certo? Muita gente, antes de cozinhar a carne, gosta de refogar a carne. A carne solta aquele próprio suco, né, dela e faz aquela água, você deixa destampado quando ela está já bem refogada, né, aquela, vamos dizer assim, pré-cozida, aí sim você acrescenta um pouco mais de água para poder cozinhar. Aí refoga. Muita gente adora fazer comida refogada, né? Assim. O professor Marcos é um exemplo disso. Gosta de cozinhar e gosta de refogar antes de terminar de cozinhar, certo? Muito bem. Tem fritar por imersão, né, ou em frigideira. É imergir o alimento em óleo a alta temperatura. A fritura por imersão exige que o alimento seja completamente submerso em gordura, em geral com o uso, né, de fritadeira. Batata frita, por exemplo, como vocês podem ver na imagem aí, né, do slide. Já em frigideira, difere pela quantidade de gordura e pelo tipo de panela, né, utilizada. Se você usa uma panela mais rasa, você coloca um pouco menos de óleo, então o alimento não fica imerso, né? Você frita um lado, depois frita o outro, e você vai virando até ele ficar no ponto que se deseja. Já no caso de batata frita, cenoura frita, entre outros, né? Você mergulha totalmente no óleo para ele ficar bem frito e cozido, vamos dizer assim, por dentro. Beleza? Bom, em frigideira usa-se pouca gordura e esta deve cobrir apenas metade do alimento. Como eu falei, vira de um lado para o outro, que será frito em 2 tempos, sendo virado no meio do processo. Nos processos de fritura, óleos e gorduras atuam como meio de transferência de calor e como lubrificantes. As características sensoriais mais relevantes são a cor, crocância e umidade, né, no interior do produto. Certo? Então aí a questão de tempo de cocção aí, de fritura, vai depender muito do gosto do cliente também, né? Tem gente que prefere, eu quero carne mal passada, então você coloca um pedaço de bife no óleo, você vira para um lado para o outro e aí já está pronto. Ele gosta de mal passado, por dentro está meio que cru, né? Tem gente que adora assim, certo? Mas ele pode, você ser frito, até dar uma certa cor, crocância, né? Faz aquela casquinha, frango mesmo, tem gente que frita bastante e deixa aquela casquinha, né, por cima, ele fica bem douradinho, certo? Muito bem. Tem o gratinar. Não se trata de um método de cocção propriamente dito, uma vez que a finalidade é propiciar um colorido à superfície do alimento já cozido. Então, o gratinar não é cozinhar. Ele só, quando assim, ele finaliza e dá uma determinada, né, como é que a gente pode dizer, dá um tchan, um grande finale no cozimento, né? Consiste em cobrir, pincelar, espalhar na superfície do alimento um produto que ao aquecer rapidamente adquira, né, um colorido, tá? Pode-se utilizar fornos elétricos com aquecimento de resistência superior. Aí tem gente que bota queijo, tem gente que coloca gema de ovo, né? Pincela com gema de ovo e põe para gratinar e faz aquela cozinha bonita, né, por cima, certo? Tem o banho-maria.
consiste em colocar o alimento em um recipiente que, por sua vez, será colocado em outro recipiente com água quente aquecida por chama ou ar quente. O calor, por condução, aquece o recipiente que transfere calor à água, né? A água, por meio de correntes, também se aquece e, por condução, aquece o utensílio no qual o alimento se encontra. O banho-maria é utilizado para manter os alimentos quentes em balcões de distribuição, né? A uma temperatura constante em restaurantes, né? Vocês podem ver aí na imagem. Se for um exemplo de cozimento, por exemplo, você vai fazer o pudim, né? Você prepara tudo, o pudim, põe na forma, e aí põe a forma dentro de outra forma com água. Então, o forno aquece aquela forma com água, né? A água vai ficar quente e vai transferir o calor para a forma onde está, vamos dizer assim, a massa do pudim, e o pudim vai se cozer, né? Vai ficar cozido, ou pronto, né? Vai assar, vamos dizer assim. Espero que eu tenha conseguido, né, tirar dúvida aí com esse exemplo do pudim, certo? Sobras. Bom, para finalizar, a gente vai falar de sobras aqui, para dar continuidade ao conteúdo na próxima aula. São alimentos prontos que não foram distribuídos ou que ficaram, né, no balcão térmico. Todas as sobras deverão ser inutilizadas, não devendo ser reaproveitadas ou doadas, né, para consumo humano ou animal. Correto é desprezar, sobrou, não serve mais. Tanta gente com fome no mundo e a gente joga comida fora. Realmente, tem muita coisa que pode ser reaproveitada, mas em alguns casos não se deve reaproveitar. E principalmente se você trabalha em restaurantes, em empresas, né, de grande porte aí, alguém pode passar mal com aquela sobra de comida e a empresa ser acusada, certo? Embora não exista legislação que proíba a doação de alimentos já preparados e que sobram nos restaurantes, né, a chamada sobra limpa, é quase nula no país. Isso porque a legislação atual prevê punir criminalmente o doador, né, caso o alimento que ele tenha repassado cause algum tipo de intoxicação a quem o recebeu. Foi o que eu acabei de dizer para vocês, né? Para você aí que está me assistindo, tem que ter cuidado com isso, porque pode causar um problema e a empresa tem que responder por isso. A punição é alta. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, ok? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.